Bom dia, good morning. Eu vou fazer hoje esse videozinho em português, porque ontem teve uma aluninha minha do básico que mandou uma mensagem lá, teacher, vai de leve lá com o inglês que a gente tá começando. Então, como é um assunto aqui bem importante e é uma coisa fundamental e também básico pra gente entender um pouquinho melhor o inglês e o uso do pronome it, né, que foi a dúvida que tinha ficado naquele vídeo lá, eu vou explicar, eu vou fazer essa aula exclusivamente em português, tá? E aí eu já vou aproveitar essa explicação mais detalhada desse pronome, do uso do it, e vou explicar também os artigos, né? O artigo indefinido a or an, que acho que entra bem junto com essa explicação de hoje, tá? Então, quando eu expliquei lá, era na explicação do uso dos verbos, a terceira pessoa do singular. Que quem são, né, as três pessoas do singular? A gente tinha he, she and it. E por que essa diferença aqui no singular? He, she and it, né? Sendo que no plural, depois vocês vão ver, fica todo mundo they. Então o plural de he é they, o plural de she é they, o plural de it é they, se tiver misturado é they. Então no plural a gente tem um só, quando no singular a gente tem essa distinção aqui, tá? Então a gente vai focar no singular hoje para a gente entender a diferença. Então, o que seria o pronome he? He é ele, masculino, certo? She é ela, feminino. Então, quando eu falo my daughter, she is my daughter, ela é minha filha. Quando eu falo my son, he is my son, ele é meu filho. Então, pronome masculino e feminino. E aí a gente tem esse pronome it, que é para coisas e animais. Então, esse it é ele ou ela. Por que a gente tem que imaginar ele ou ela? Porque nós damos gêneros para as coisas. As coisas no inglês, elas não têm gênero. Eles não dão gênero para as coisas. O que faz muito sentido, né? Então, por exemplo, e por isso que é difícil, né, pra gente sempre ver uma pessoa, um estrangeiro falando, né, ou mesa, né, ou cadeira, porque eles não conseguem definir o que eles vão usar, se é o ou a, porque para eles não tem essa diferença. Até a gente fica confuso, né, às vezes a gente não sabe se é o mousse ou a mousse, ou champanhe ou a champanhe, porque realmente é difícil a gente dar gênero quando as coisas não têm gênero. Então, esse seria o uso do pronome. Por exemplo, quando eu vejo o passarinho lá, eu vou falar it is beautiful. It, ele ou ela, porque nós não sabemos se o passarinho é do sexo masculino ou feminino, né? Agora, quando a gente tem os nossos pets, por exemplo, o meu doguinho, ela, a Joy, né? Eu posso usar she, porque eu sei que é uma fêmea, né? E ela é como se fosse um membro da família. Então, com os nossos pets, com os nossos bichinhos de estimação e tudo que a gente sabe qual que é o gênero, se é masculino ou feminino, é comum a gente usar para esse caso dos animais. Então, eu posso falar she is adorable. Nesse caso, eu uso she para ela, a minha cachorrinha, certo? Então, isso aqui é um fator importantíssimo no uso do pronome, porque a gente tem que imaginar que as coisas, a gente vai usar o pronome it. Por isso que naquele vídeo, quando eu dizia he lives in Curitiba, she lives in Curitiba, eu não usei o pronome it com esse exemplo, né? Porque era o verbo morar. Então eu posso pensar, por exemplo, em uma coisa. Vamos pensar no Jardim Botânico, por exemplo. Onde é o Jardim Botânico? O Jardim Botânico não mora em Curitiba, ele é em Curitiba. E daí eu dei o exemplo do it is em Curitiba. Que eu disse, ele é em Curitiba. Ele, o Jardim Botânico, uma coisa, portanto, um pronome neutro, ok? Seria um pronome neutro, ele não tem gênero.
E aí eu usei isso para mostrar o padrão verbal, certo? Que sempre a terceira pessoa vai levar S no tempo verbal presente simples, tá? No presente simples. E aí vamos aproveitar que a gente já está nessa pegada, que a gente já entendeu esse pronome neutro, e vamos entender agora o uso do artigo indefinido, a or an. Esse artigo indefinido, a or an, é o nosso um ou uma indefinido. Quando eu digo um menino, a gente não sabe de que menino eu estou falando, certo? Ele não é o menino específico, ele é um menino que não é específico. Esse seria o artigo a or an. Só que a confusão não é assim, um ou uma. O uso do a or do an, ele é decidido, ele é uma questão fonética. Então, quando que nós usamos o artigo a or a? Tá? A gente vai usar esse artigo com som de consoante, quando a palavra que vem depois inicia com o som de consoante. E a gente vai usar o artigo an quando a palavra, quando o substantivo que vem depois tem som de vogal. Portanto, vamos ilustrar isso, vamos dar um exemplo. Eu vou dizer a dog, certo? O artigo a antes da consoante D. A dog, or a dog. Um cachorro, certo? E o uso do artigo an apple. An apple, porque o substantivo que vem depois, ele inicia com uma vogal, com som de vogal. Por que eu digo som de vogal? Porque existem algumas exceções que vocês vão ver que apesar da palavra começar com consoante, ela soa como vogal, que é uma das poucas exceções. A gente tem a mais comum seria an hour, que seria uma hora, né? It will take an hour, vai levar uma hora. Então, vejam que aqui eu vou usar o an, apesar da palavra começar com consoante, porque a fonética, o som que eu tenho é de vogal. Nessa palavra hour, a consoante H, ela é silenciosa. Por quê? Porque o H no inglês é o nosso R forte, ele tem som de R. Vamos lembrar de algumas palavras bem comuns? E a gente pode fazer uma listinha aqui de exemplos. Vejam lá. A horse. A house. A hotel. Ok? A hat. Hat. Ok? Então, vejam que quando o som é de consoante, eu uso a, or a. Quando o som é de vogal, eu uso an, certo? Então, a gente tem que o artigo não específico a pode ser usado para um ou uma, ou seja, singular, certo? Substantivos no singular. E o artigo an também vai ser usado para um ou uma, substantivos no singular. Porém, aqui, substantivo no singular, começando com som de consoante, e aqui, antes de substantivos no singular, começando com som de vogal. Ok? Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.